Over Delivery. 1 minuto antes. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Esse louvor é muito forte. Me rendo a ti. Com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. Oi, Rá. Vou esquecer. Boa noite, linda. Nova história. Eu vou viver para a sua glória. Quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Esse louvor é tão lindo, né? Vamos mandar para as pessoas que a gente ama. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história. Eu vou viver para a sua glória. Quero ser uma mulher transformada. Ser Usa, uma Senhor, mulher minha boca. restaurada. Em nome de Jesus, Senhor. Poder de Em nome de Jesus, que seja tudo para a sua honra e para a tua glória. Boa noite, Hugo. Boa noite, Zezé. Boa noite, Mari. Já fiz a sua análise, viu? Vou te mandar pelo direct. Que Deus possa te transformar nessa noite. Que Deus possa falar ao teu coração, transformar a tua mentalidade nessa noite. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Oh, Deus. Quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora. É o Senhor que nos dá esse poder. O poder, ele vem do alto. Tudo bem, Rá? O poder, ele vem do alto, a autoridade que vem na horizontal. Olá, Karine. Boa noite, seja bem-vinda. É só o poder de Deus para nos transformar, só a palavra dele para nos transformar. E hoje a gente vai falar de um princípio muito forte também, que é o princípio da criatividade. Responde para mim, quem aqui é criativo? Você é uma pessoa criativa?
Se você for uma pessoa criativa, significa que você foi uma criança que sobreviveu. Nossa! Antes da gente começar, aperte seu aviãozinho. Vamos lá, mandar para umas 10 pessoas. Chama esse povo aí. Vamos lá. Vamos fazer esse povo entrar. Eu também não era criativa, Má. Não estou aprendendo a ser. Estou no processo de criatividade, porque eu entendi o porquê eu não era, o porquê eu tinha dificuldade de criar. Na verdade, quando a gente está na infância, por que eu falei que é uma criança que sobreviveu? Porque a criatividade a gente tem quando criança, é natural. E daí, conforme a gente vai crescendo, isso vai se tornando um bloqueio na nossa vida. Oi, Pati! Seja bem-vinda. Oi, meu filho. Seja bem-vindo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo alguns bloqueios dados por quem tem autoridade na nossa vida, que são os nossos pais, os nossos professores, os nossos avós, quem é que cuidou da gente. Mas isso não significa que eles fizeram isso por maldade, gente. Eles fizeram isso porque era isso que eles sabiam. Oi, Jô, boa noite. Ah, maravilhosa você. Então, a criatividade, ela é natural. A criatividade vem de um princípio do Criador. Olha só. O Criador é criativo. E se você é imagem e semelhança dele, você é criativo. Regina, boa noite, seja bem-vinda. O Criador criou todas as coisas. O Criador criou com a sua criatividade. Criatividade vem de criar. Então, se a nossa identidade, se a gente entende essa identidade que Deus te colocou como imagem e semelhança do Criador, significa que você também é criativo. A gente já não disse que nós somos Deus aqui na Terra? Só não temos a deidade dele? Só não temos a divindade dele? Mas se somos imagem e semelhança dele, somos ele aqui na Terra. Temos que fazer o papel dele aqui na Terra. E se ele é criador, nós somos se ele é criativo, nós somos criativos. Gente, é fantástico quando a gente descobre isso. Só que esses bloqueios que nós crescemos, dados pelos nossos pais, ou pela falta deles. No meu caso, foi a falta do meu pai. Foi a falta da afetividade paterna que causou esse bloqueio na minha vida. É isso aí, Rê. Então, gente, eu descobri isso há pouco tempo. Descobri isso faz uns 2 meses. E a partir daí, algo foi mudando na minha mente. Eu falei, eu preciso começar a criar. Eu preciso começar a ter a criatividade de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu gostava de fazer teatro para os vizinhos. Eu gostava de fazer dancinha, sabe? Ai, vamos... Colocava toalha de mesa, lençol de cortina. Fazia peça teatral. Era muita criatividade. Aí foi passando o tempo. Depois dos meus 7 anos, geralmente até os 7 anos que a gente adquire a maioria dos nossos bloqueios. Depois até os 14, de 7 em 7.
depois até os nossos 14, depois até os 21 e depois mais 7. Faz as contas aí, 30 e 28, 21, 28. Na fase adulta. Mas os principais bloqueios são adquiridos na infância. A criança, quando tá brincando, o menino, por exemplo, o Miguel é desse jeito. Esses dias ele tava fazendo isso, eu fiquei... Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Malu, seja bem-vinda. Gente, meu filho pegou um monte de ferramenta, tenho um filho de 4 anos. Ele pegou um monte de ferramenta que ele ganhou e começou a desmontar a ferramenta. Falei, meu Deus, vai estragar. Uma simples frase dessa, você bloqueia a criatividade do teu filho. Ah, mas vai estragar mesmo? Vai estragar. Mas ele tá ali vendo como é que funciona aquele brinquedo. Ele vai desmontar e depois ele vai tentar montar de novo. E isso vai fazer com que ele coloque a criatividade dele para funcionar. Gente, lembra que todo dia nesse horário meu filho resolve fazer o número 2? Aguenta aí que é 2 minutos. Pera aí. Ah, Miguel, você tem que resolver fazer em outro dia esse cocô, hein? Ai, o quê? Vai lá no teu. Cheguei. Ai, meu Deus, todo dia nesse horário, né? Quando meus filhos maiores estão aqui, eles fazem isso pra mim. Quando não tá, tem que ser a mãe. Mãe é mãe, né? Então, gente, voltando ao nosso assunto. Vamos botar o aviãozinho pra funcionar? Vamos chamar quem a gente ainda não chamou? Vamos botar esse aviãozinho aí. Quem mais? Quem mais? Bota o dedinho no seu aviãozinho aí, chama bastante gente, umas 10 pessoas dos seus contatos aí. Amém. Vamos lá. Se você não entende que você é criativo, porque você veio do Criador, alguém vai te dominar. Usar a criatividade daquela pessoa para te influenciar. Aqui fala assim, ó. Se você... cadê aqui? Pessoas que não criam, depende daquelas que criam. Pessoas que não criam, depende daquelas que criam. Então, se você não ousar a entender qual é o bloqueio da tua criatividade, por que você não está sendo criativo? Ou é porque os seus pais não deixaram... Oi, Má, seja bem-vinda. É porque os seus pais não deixaram você desmontar os brinquedos, não deixaram você criar coisas. Ou porque faltou afeto do seu pai. Ou porque você, de repente, seus pais se separaram e você teve mais contato com a tua mãe. A maioria dos bloqueios emocionais são dados, 80%, são dados pelo pai, a figura paterna. Mas, gente, isso eu não tô querendo dizer pra vocês ficarem com raiva do pai de vocês. O meu pai é uma bênção. Eu não tive presença dele. Eu não tive, na minha adolescência, eu fiquei mocinha e eu não tive a presença do meu pai. Mas hoje meu pai é o amor da minha vida. Eu tô aprendendo a ter um relacionamento com o meu pai. Eu tô aprendendo, às vezes eu esqueço, realmente, como a gente não cresce, não tenho contato, não tive, então isso não se torna rotina na nossa vida, né? Mas hoje eu perdoei o meu pai, eu perdoei a minha mãe, porque eles se separaram, eu tinha 4 anos.
Eu perdoei. E eu amo a vida dos dois. E eu aprendi a entender que eles fizeram o que eles sabiam. Aqui fala assim que a criatividade quer ver, ó? A criatividade, o princípio da criatividade é a gente aceitar que somos imagem e semelhança do Criador. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente ativar tudo o que você quiser. Sua mente precisa ir em busca de coisas antes de todo o resto. Então a gente precisa buscar. Eu entrei numa mentoria da Alvina, que é para transformando palavras em negócio, chama. Na verdade, eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre tive diário, sempre eu me desabafava com o meu caderno. Passou-se os anos, foi tudo passando e nunca mais eu escrevi. Gostava de escrever cartas e eu nunca mais escrevi. E eu vi que isso foi realmente um bloqueio na minha vida. Eu escrevia poesias, eu tinha pastas e pastas. A partir de quando eu comecei... você também tá... A partir de quando eu comecei a fazer o projeto de mulheres, que eu aprendi a fazer o devocional todos os dias de manhã, eu comecei a voltar com aquele desejo, aquela vontade, aquele amor pela escrita. E depois dessa mentoria, desse desafio de 21 dias que a gente passou, e eu entrei na mentoria, eu realmente entendi que esse é a grande paixão da minha vida. Eu tô na metade do meu primeiro livro e eu vou terminar o meu livro. Então, eu tô desbloqueando isso. E eu creio que, independente do que aconteceu, foi para eu aprender que eu sou uma pessoa criativa, que independente do que aconteceu comigo, não me faz uma pessoa não criativa. Não tira a minha identidade. E sim, ela permanece, mas escondidinho, esperando eu descobrir ela, esperando eu olhar para dentro de mim, esperando eu entender que o Criador que me criou me fez criativa. E teve um exercício que ela colocou lá, que era pra gente falar de uma imagem, e eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo. Eu falei, eu quero escrever, o que eu vou colocar? Depois que eu terminei de escrever, eu nem sei se ela gostou, eu não sei se foi legal pros outros, mas pra mim foi tão lindo que eu escrevi, porque veio de dentro da minha alma, veio de dentro do meu coração. Então eu tô entendendo que eu estou criativa, que eu estou aceitando e ativando a criatividade em mim. A criatividade é um princípio, é um princípio lá do começo mesmo, de quando Deus criou todas as coisas. E a gente pensa que é fácil, né, de fazer. A criatividade tem mais 3 princípios, que é você destravar. Você precisa ser infantil, ridículo e divertido. Por que as crianças não têm vergonha de gritar na rua, de dançar na rua, de brincar, de dar risada alto? Por que as crianças não têm vergonha? Porque elas são naturais assim. E depois, quando a gente vai crescendo, a gente perde essa natureza, né? A gente perde. Eu tô brincando com os meus filhos, até ele deu uma risadinha aí. Oi, Li, boa noite, seja bem-vinda. Eu tô brincando com os meus filhos, eu falo, sejam ridículos, sejam divertidos, sejam infantis. Não percam, porque eu fui bloqueada e eu certamente bloqueei eles. Certamente eu bloqueei eles. Só que eu aprendendo isso, eu tenho a obrigação de destravar e desbloquear isso na vida dos meus filhos. Eu não posso deixar com que eles cresçam bloqueados e não criativos, não aceitando a identidade deles. Eles são criativos. Oi, Paula, boa noite, seja bem-vinda. Nós precisamos destravar usando os 3 Is na nossa vida. Interesse, intencionalidade e intensidade.
interesse, intencionalidade e intensidade. Precisamos ser intensos, precisamos ter intencionalidade em tudo aquilo que a gente faz. Qual é a sua intenção? Qual é a minha intenção de estar aqui hoje? A minha intenção de estar aqui hoje, na 19ª live de 21, faltam 2 para acabar, é realmente criar um hábito. Porque o meu cérebro, em coisas fáceis, criam hábitos em 7 dias. Em coisas difíceis, coisas medianas, criam hábitos em 21 dias. Em coisas difíceis, ele cria hábito em 40 dias. O nosso cérebro é a parte que você vai mais lutar com ele. Porque a sua alma veio para governar o teu cérebro, só que o teu cérebro e o teu corpo ficam brigando. Então, a gente precisa entender que tudo tem que ter uma intencionalidade. Eu estou aqui hoje para destravar, para me ajudar a criar um hábito de falar em público. Apesar de eu estar aqui sozinha, eu sei que tem muita gente me assistindo. E se eu sou imagem e semelhança do Criador, eu tenho que ser criativa. Interesse. Qual é o meu interesse? De ensinar. E quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Quando eu ensino, eu estou transbordando na vida de alguém. Eu estou mostrando para a pessoa aquilo que eu descobri em mim. E o que sai da minha boca entra pelo meu ouvido. E Deus usa também a minha boca para me educar. Porque muitas dessas lives, eu olhando para mim mesma, Deus falava comigo. Fernanda, é assim. Fernanda, é assado. Quinta-feira eu termino as minhas lives. Foram 21. Eu falei de vários princípios. E amanhã eu vou finalizar com a mulher virtuosa. A mulher de Provérbios 31. Aquela que eu sempre quis ser, mas que eu descobri que eu já sou. O nosso cérebro, ele é pessimista. Quando você pensa assim, eu vou começar a escrever meu livro. Não tem problema, Rê. Fica em paz. Vai lá. Obrigada por você participar. Obrigada mesmo. Vamos fazer uma live juntas. O nosso cérebro, ele é pessimista. Então, quando você pensa em fazer algo diferente, eu vou escrever um livro. Ele vai falar, você vai escrever um livro? Seu cérebro fala, você tá louca? Aí você fala, é mesmo, né? Acho que ninguém vai gostar. O que você fez agora? Você aceitou o que o teu cérebro disse. Você obedeceu o teu cérebro. Só que tem uma coisa muito séria nisso. Você vai se escondendo, vai enterrando o teu propósito, vai enterrando a tua identidade e daí nunca você vai conseguir fazer aquilo que você planeja fazer, aquilo que você sonha fazer, aquilo que você sempre quis fazer. Eu acho que na minha veia, no meu sangue, corre esse DNA de artista. Eu acho que é essa a palavra. Por quê? Eu falei pra vocês no começo que eu gostava de fazer apresentação de teatro, gostava de fazer... Eu participei na igreja de vários shows de talento. Eu adorava fazer isso. Eu adorava fazer. Eu fazia parte do Ministério de Louvor da igreja. Eu sempre gostei de estar nesses lugares de apresentação, sabe? Só que eu me travei tanto que eu não conseguia falar mais em público. Eu tinha que apresentar trabalho da faculdade. Meu Deus do céu. Eu não queria mais apresentar nada. Pastor, shalom, graças a paz. Mãe, Oi, filho. eu tô com sede. Tem água aqui, ó. Obrigada. Toma lá, de nada. Então, eu acho que daí, a partir do momento que eu
destravei isso, que eu entendi que eu sou imagem e semelhança do Criador e que eu tenho a obrigação de ser criativa, porque Ele é criativo. Então tudo mudou na minha vida, eu aceitei e eu estou ativando toda a criatividade que há em mim. Ô, mãe, tá pesado. Mãe, eu posso usar isso? Não, agora não, filho. Deixa a mamãe terminar aqui, depois a gente vê. eu não quero isso. Tá, depois. Agora não. Saco. Tá bravo. A gente acha que se a gente tiver a sabedoria, a gente vai gerar criatividade. A sabedoria... Não, minto. Vai gerar inteligência. A sabedoria, ela gera a criatividade. Então, nesse decorrer dessas lives, a gente tá aprendendo sobre os códigos de Salomão. Os códigos de G de Dias, certo? Então, eu falei para vocês vários princípios que abordam identidade e propósito. Qual é a tua identidade? Qual é o teu propósito? Para trazer para vocês não só conhecimento, porque só o conhecimento não te traz nada. Mas a sabedoria faz você explodir na Terra. Aí, eu tô falando para vocês sobre o princípio da criatividade. Deus criou tudo. Aí vem algumas pessoas, alguns cientistas, não é cientistas, alguns inventores, vamos falar assim, uns inventistas, uns inventores aí, que fala que inventou o carro. Por exemplo, Henry Ford. Ele diz que ele inventou o carro, mas ele não inventou o carro. O carro foi espelhado, modelado na gente, no nosso corpo. As rodas são as suas pernas. Deus já criou tudo. A gente só descobre as coisas. A gente descobre que nós somos um MacBook de 40 mil reais. Só que instalaram o Windows 95 na nossa mente. E isso limitou a gente descobrir todas as coisas. E acreditamos que os outros inventam as coisas. Que os outros criam as coisas. O Criador, ele já criou. Nós descobrimos. Henry Ford via o corpo andando, se movimentando. E ele teve a grande descoberta de criar, de fazer o carro. De criar o carro, de fazer o carro. Ele teve a criatividade. Ele foi criativo. E nós passamos a nossa vida toda vivendo uma vida sem criatividade. Vivendo uma vida que os outros criam para nós, que as pessoas inventam para nós e nós aceitamos. Só que você pode criar algo, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Aceite a sua riqueza. Tudo que Deus te deu te faz rico nessa terra. Toda a sabedoria, toda a criatividade te faz rico. Você não precisa mendigar nada a ninguém, e muito menos para Deus. Deus, ele já te deu tudo. Você não precisa convencer a Deus de te dar criatividade. Ele já te deu. Você não precisa convencer a Deus de te dar a salvação, de te dar a bênção, de te dar prosperidade, de te dar riqueza. Você já tem. Você já tem. Você só precisa ativar isso em você. E como você ativa é descobrindo aquilo que te bloqueou. O teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Se você tem um bloqueio na sua área familiar... Oi, Fá, boa noite, Deus abençoe. Se você tem um bloqueio na sua área familiar, é porque o teu propósito é relacionado à tua área familiar.
Se você tem um bloqueio na sua área amorosa, é porque o teu propósito é na sua área amorosa. Lembra quando a gente fez o Ikigai? Aquela ferramenta, eu não sei se todos fizeram. Mas se você fez aquela ferramenta e se você conseguiu clarificar, se você não fez e quiser aprender, quiser entender o que é, eu posso te ensinar. Me chama no direct que eu te ajudo. Mas se você fez e entendeu, você sabe qual é o teu propósito. O meu propósito é transformar vidas. O meu propósito... Cadê o negócio aqui? Vamos lá no meu propósito. O meu propósito está ligado a mulheres. O meu propósito... não vou achar agora. Eu tinha posto aqui. Ixi, eu pus em outra pasta. O meu propósito está ligado a mulheres. O meu propósito está ligado a o que eu amo fazer é ensinar, é estudar a palavra, é transbordar na vida das pessoas. O que eu amo fazer é conversar com as pessoas, é mostrar para elas o que elas precisam mudar, sabe? Às vezes eu sou palpiteira mesmo, mas o meu propósito é transbordar na vida das pessoas. E eu tinha, realmente ainda tenho, tô passando por esse processo, um bloqueio muito grande nessa área de relacionamento com pessoas. Cresci a vida toda falando o quê? Ouvindo o quê da minha mãe? Não fala com estranho. Não fala? Então daí você tem dificuldade de fazer amizades. Você tem dificuldade de falar em público. Então o meu propósito tem intimidade com o bloqueio que eu tenho. A gente precisa entender qual é o nosso bloqueio. Se o meu bloqueio era a criatividade, a gente tem vários bloqueios. Numa próxima jornada eu vou falar sobre os bloqueios, não sobre os princípios. Se o meu bloqueio tem... se eu sei que eu tenho um bloqueio com criatividade, e eu sei que o meu bloqueio é com a minha paternidade, com a ausência de paternidade, significa então que eu preciso tratar isso em mim e não no meu pai. Eu preciso entender que esse bloqueio está em mim e eu preciso tratar. Meu pai fez o que ele podia ter feito. Meu pai fez o máximo que ele sabia fazer. E eu tenho que honrar e respeitar, mesmo que ele tenha feito errado. A palavra diz que nós precisamos honrar pai e mãe independente do que eles fazem. Porque Deus confiou a eles a nossa vida. Então, a gente precisa entender que precisamos aceitar e ativar a nossa identidade. Ativar os princípios que Deus deu para nós. Você é criativo porque Deus é criativo. Ele é o Criador. Ele te criou à imagem e semelhança dele. Então você é Deus aqui na Terra. Vamos ativar essa identidade. Ativar esse bloqueio, entender e aceitar. Amém? Essa é a 19ª live. Amanhã a 20ª e na 21ª, que é quinta-feira, é a última. Amanhã não vai ser da Mulher de Provérbios, não. Vai ser na quinta-feira, a Mulher de Provérbios 31. Amanhã a gente vai fazer às 21h03, ao mesmo horário. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir uma palavra. E esse vídeo vai estar salvo no meu canal do YouTube, Fer Leonel. E amanhã eu espero vocês aqui de volta, tá bom? Um beijo no coração de vocês e muito obrigada por ficar comigo até o final.